Peço que você coloque a mão no seu coração neste momento. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais esta oportunidade, Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, na sua presença, diante do Senhor, meu Pai, buscando a sua face, querendo, meu Pai, nos encontrar cada vez mais próximos do Senhor, meu Pai, rendidos ao Senhor com todas as nossas forças, Senhor, e com o coração humilde, Senhor, diante do Senhor. Eu peço, Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque todos os dias nós sabemos dos ataques, das setas, Senhor, de tudo aquilo que vem para nos distrair, para desfocar o nosso coração, desfocar os nossos pensamentos. Então eu peço, Senhor, abra as nossas mentes, dá um coração contrito, meu Pai, uma mente estável, um espírito, Senhor, que dia após dia te agrada, meu Deus querido. Eu peço, abençoa o nosso povo, abençoa, meu Pai, cada um que tem buscado, dia após dia, Senhor, seguir a sua palavra, a se afastando dos maus caminhos, se afastando, meu Pai, das velhas amizades, de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que embaraça os pensamentos delas, Senhor, eu te peço, tem misericórdia de nós, meu Deus querido. Tem misericórdia do nosso povo, Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer os sinais. Nos ajuda, meu Pai, a reconhecer quando nós estamos cedendo para o mal, quando nós estamos nos voltando para o caminho errado, olhando, meu Deus, para as velhas práticas e cogitando em voltar a elas, Senhor, voltar ao próprio vômito. Não, Senhor. Nós temos vivido tantas coisas poderosas, meu Pai. E são em momentos assim, meu Pai, de tantas vitórias, de tantas coisas incríveis, que nós vemos o mal trabalhando para distrair, para tirar o foco do seu povo. Então nos ajuda, meu Deus, porque nós sabemos que sozinhos a nossa força é pequena. A carne se fortalece quando o espírito não está forte. Então abra as nossas mentes, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, por aquilo que falamos, pensamos, fizemos, por tudo aquilo que tenhamos falado, meu Pai, imaginado, olhado, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo e nos afastado dEle. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Eu te peço, abra as nossas mentes. Nós não podemos estar, meu Pai, muitas vezes no melhor lugar do mundo, com a melhor palavra, no melhor ambiente, sem estarmos frios, estarmos apáticos. Não, Senhor, nos desperta. Tem misericórdia de nós, não nos permita, Senhor, distrair dessa maneira. Não permita, meu Pai, que nós venhamos andar tanto e fracassar no final da corrida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E neste momento, meu Pai, eu peço que você agora coloque a mão na sua cabeça. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você agora, com toda a sua força, que você ore junto comigo agora. Você que está na sua casa, você que está na transmissão, que você ore neste momento. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender agora todo espírito maldito que tem lutado contra as nossas vidas, Senhor. Nós temos vivido trabalhos poderosos, meu Pai, nós estamos para realizar trabalhos poderosos também. Nós estamos próximos aos 52 dias, Senhor, um propósito poderoso, divisor de águas na vida de todo aquele que crê. Nós temos feito, meu Pai, trabalhos para as famílias. Nós temos visto, meu Pai, esse trabalho grandioso de evangelização. Nós temos feito, meu Pai, esse trabalho poderoso de posicionamento de cada um de nós, meu Pai. Nós sabemos que o diabo se enfurece contra essas atitudes. O mundo espiritual tem lutado para distrair, meu Pai, e neste momento eu quero repreender toda seta diabólica, todo espírito maldito, tudo aquilo que vem para minar as forças, que vem para tirar a energia, para colocar aquele mal-estar, aquele peso, aquela angústia, aquela sensibilidade, aquele espírito maldito, para que haja as brigas, para que haja retrocessos, para que haja desistências, para que o amor venha se esfriar, para que a vontade de estar na sua presença venha se esfriar. Nós repreendemos agora todo espírito do inferno, toda opressão, todo o mal que vem lutando, tem se levantado contra as nossas vidas. Nós repreendemos agora
em nome do Senhor Jesus. Espírito maldito que tem atuado nas mentes, tem atuado nos corações, tem atuado nos casamentos, tem atuado no emocional, tem atuado na saúde dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu dessa casa, pega tudo que é seu dessa mente, pega tudo que é seu dessas famílias, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, e sai, e sai, e sai, em nome do Senhor Jesus. Clame o sangue de Jesus neste momento. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas mentes. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa família. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo, sobre o nosso trabalho, sobre o emprego, sobre o nosso lar, sobre tudo que nos pertence. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre o povo do Ministério Mudança de Vida. O sangue de Jesus tem poder sobre as famílias, sobre as viagens, sobre os trabalhos. O sangue de Jesus tem poder sobre cada um que está à distância na transmissão. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, eu declaro vigor, eu declaro autoridade, eu declaro energia, eu declaro paz de espírito, eu declaro, meu Pai, aquele equilíbrio, eu declaro, meu Deus, a paz de espírito no coração daquele que estava aflito, naquele que estava amargurado, na vida daquele que estava irritado, na vida daquele que estava pesado. Eu declaro paz, equilíbrio, saúde, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu peço, nos ajuda, Pai. Nós sabemos que quanto mais nós lutamos, mais o nosso nível espiritual deve crescer, porque as lutas, os ataques do mal vão crescer. Isso é motivo de orgulho, meu Pai, porque quer dizer que nós estamos indo para um outro nível, mas novo grau, novo mal, novos desafios têm novos inimigos, novos gigantes. Então eu peço, Senhor, abençoa o seu povo, abençoa cada um de nós, fortaleça as mentes, não nos deixa, meu Pai, aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções, que cada um aqui mantenha-se no foco, mantenha-se com integridade, mantenha-se olhando para o Senhor, ficando com a palavra, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando somente para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, coloca a tua mão, coloca teus anjos ao nosso redor, coloca teus anjos nas mentes, nos olhos, meu Pai, nos corações. Guarda as mentes de cada um para que não haja distração, em nome do Senhor Jesus. Depois de ter andado tanto, que haja retrocessos, nós não aceitamos isso, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, guarda cada um, abençoa cada um de nós. Coloca, meu Pai, um renovo, dá um renovo espiritual, emocional, mental, físico, para aquele que estava pesado, aquele que estava com dores, aquele que estava oprimido, que esteja leve agora. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Meu Pai, seja conosco. Nós precisamos da sua bênção. Seja conosco, meu Pai, seja conosco. Nós precisamos do Senhor. Abençoa, meu Pai, este trabalho. Abençoa, meu Pai, as orações que virão após este culto. Que cada um aqui, meu Pai, saia muito mais abençoado do que quando entrou. Eu peço, Senhor, abençoe, meu Pai, a viagem, o ônibus, todos que irão para Araçatuba, Senhor. Abençoa o nosso povo, abençoa o trabalho de sábado, abençoa os homens, abençoa as mulheres, as crianças, os jovens, a saúde, a família de cada um, meu Pai. Proteja o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e desde já concordamos e declaramos na vitória do nosso povo, que será o melhor tempo das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor querido. Amém, amém e amém, Senhor. Viva uma vida rendida. A rendição é a essência da adoração. E a rendição geralmente é tratada, né, de uma forma ruim. Né? Geralmente a gente lida com essa palavra como se fosse algo que a gente está perdendo. Abrindo mão de uma situação e sucumbindo a uma situação. Mas com Deus é diferente. Uma coisa é você se render ao mundo, se render ao pecado. Outra coisa é você se render a Deus. Os resultados são totalmente diferentes. Enquanto de um lado você só perde força, do outro lado você só ganha força. Então vamos
falar sobre isso. Aqui em Romanos 6,13, olha só. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Então pode ser os seus olhos, pode ser os seus pensamentos, pode ser a sua língua. Não entregue nenhuma parte do seu corpo ao pecado, para que o mal não utilize para o mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, nós estávamos mortos. Sim ou não? O Senhor nos resgatou. Então o Senhor nos tirou da morte para a vida. Então, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, fala comigo, entreguem-se. Entreguem-se. Parcialmente? Completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então já começamos assim. Então nós somos resgatados da morte, o Senhor nos deu oportunidades, como nós sabemos, o Senhor nos escolheu, porque do contrário nós não teremos escolhido Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, para que nós venhamos a nos entregar a Ele, não mais como antes, a pecado, a emoção, aos impulsos emocionais, né? Está com vontade, faz, não está com vontade, faz, está com vontade de xingar, xinga, não está com vontade de brigar, briga. Não, agora nós temos a vida, nós temos um norte, nós temos equilíbrio. Então entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então, é obedecer a palavra, é ser coluna na sua casa, uma coluna espiritual. Então, quando nós falamos da rendição, a gente pode lembrar aí daqueles exércitos que se rendiam ao inimigo, né? A gente pode lembrar do povo de Jabes de Gileade que queria fazer o acordo com Naás, né? Vamos nos render a você, e em troca a gente arranca um olho. Então essa é a rendição para o pecado, a rendição para o mal. Então, diversas vezes a gente pode olhar para isso e ver como uma perda, e ninguém quer perder nada. E ainda mais nesse tempo que nós vivemos em que as coisas são todas invertidas, né? Então ninguém quer perder nada. A competição, tem que ser melhor que o outro, tal, mas as pessoas vivem perdendo, se rendendo para coisas que elas não deveriam. Então tem muito pouca gratidão, tem muito pouca renúncia, tem muita pouca entrega das pessoas, mas tem muito egoísmo, né? Tem muito aquele espírito, né? Não vou fazer porque eu vou perder, tudo que eu fizer para o outro vai me faltar. Então, nós, num primeiro momento, nós imaginamos, não, rendição não é uma coisa boa, a gente prefere falar sobre vitória, sucesso, triunfo, né? E não submissão, rendição. Então, quando nós entendemos que essa rendição a Deus, completamente, entregue-se completamente a Deus, essa rendição a Deus é uma essência da adoração, nós entendemos que isso nos leva para mais perto dele. Então, nós não nos entregamos por medo ou por uma obrigação, nós entregamos, fala comigo, por amor. Por amor. Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então essa é a verdadeira adoração, de agradar a Deus. Então repare que no começo do versículo e no final do versículo ela fala a mesma coisa. Ofereça-se. Ofereça-se completamente. Então nós vemos na palavra que a adoração, que a rendição, ela pode ter muitos nomes, né? Pode ser consagração, fazer do Senhor o nosso Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. Então essa rendição, ela não é parcial. Quando a gente vê uma pessoa, ele se rendeu, não tem 99%. A rendição tem que ser 100%. 99% para Deus não é suficiente.
Então nós podemos citar vários exemplos de rendição total, de pessoas que se entregaram completamente à vontade do Senhor. Nós podemos citar, por exemplo, o José. O José foi um homem de verdade, o pai de Jesus. Veja que naquele tempo, naquela condição, ele se entregou totalmente ao projeto de Deus. Ele foi um homem de verdade. Ele obedeceu a palavra, ele creu naquilo que o Senhor havia falado para ele. Ele não expôs a Maria, ele não quis envergonhá-la, ele não agiu com egoísmo, ele não agiu com dúvida. Ele creu. Ele creu totalmente, por isso que nós podemos olhar para ele como um dos maiores homens da palavra. Esse é o macho de verdade. Esse é um homem de verdade. Esse é o Esse macho. tinha que estar nos 300 valentes. Com certeza, esse ensinando, é o macho. Ensinando, né? Macho não é o grandão, o fortão, não. Não era o Macho. Sansão, que era Não. o pegador, que era grandão, bravo. Não, esse daqui É exemplo de é integridade. o equilibrado, é o íntegro, é o que tem firmeza, é o que tem convicção. Você viu que tudo estava contra ele e ao mesmo tempo a favor dele. A favor de que ele tomasse decisões de, não quero mais saber disso não. Eu não, pegar filho dos outros, eu não, a Maria me traiu, eu não. Estava tudo a favor dele. Mas por outro lado também tudo é contra. Ele teve que mudar de cidade, teve que fugir. Ele teve que pegar aquela responsabilidade. Essa é minha responsabilidade. Então isso é uma entrega total. Um homem, de verdade, ele tem essa entrega total. Não esse homem que muitas vezes nós vemos hoje em dia. Não está legal, vamos embora. Vou para outro, vou para outro casamento, outro relacionamento, vou mudar de estado, vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou ficar pulando de galho em galho. Vou ter essa vida, né, ninguém manda em mim, só o pecado, né? Só o diabo, só a carne, só as vontades, mas ninguém manda em mim, então não me segura, né? Eu não tenho parada, eu vou fazer o que eu tiver vontade. Esse muitas vezes é visto como o homem, né, que encara tudo. Nada, é o que não encara nada. José não foi um homem que encarou tudo. Tinha convicção, não ficou lá, o que vão falar? O que vão pensar? E se isso acontecer? E se isso não acontecer? Não, ele confiou e ele foi. Nós podemos lembrar também de Isaías, né, que quando o Senhor fez lá, falou, a quem enviarei? Ele falou assim, envia a mim. Quantos que não agem como aqueles soldados de Israel que estava lá com Davi? O que vai ganhar quem enfrentar esse gigante aí e resgatar a honra de Israel? Vai ganhar isso, isso e isso. Ninguém falou, eis-me aqui. Ninguém falou, eu vou lá conquistar esse prêmio, eu vou lá salvar a honra de Israel. Quem que é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, muitas vezes, o Senhor está chamando, o Senhor está querendo pessoas para se posicionarem, para que Ele faça uma grande obra, mas ainda tem os tímidos, os covardes, aqueles que não querem, né, se envolver com algo mais difícil, com algo novo. E é claro que o novo, ele exige uma força, ele exige uma determinação, porque ele é novo. E tudo que é novo nos traz desconforto, nos traz medo. Então nós precisamos aprender. Isaías foi lá e falou, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Quando o Senhor falou, agora você vai desamarrar a sua roupa, você vai tirar a sua sandália. Ele andou 3 anos nu. Com o traseiro de... Com a bundinha de fora. 3 anos. Imagina só. A gente encontra um desses aí na Praça da Sé, né? Então, você imagina... Não no mesmo propósito, mas sem roupa. Imagina as pessoas olhando para ele e falando assim, o Isaías, meu Deus, ele está gagá, tadinho, ficou doido. Coitado, ele acha que ele é profeta, mas ele está andando pelado. Mas não. Olha a submissão, a rendição dele àquilo que Deus falou. Imagina se o Senhor fala para
para você ficar andando pelado agora? Imagina. Olha o silêncio da mãe. Imagina aquele homem que às vezes devia ser mais velhinho, andava demais, aquela bundinha seca, né? Aquela condição. O Murilo começou, lá. Vamos lá, galera. Não, sério. Imagina, ele não ficou pensando, aqui que vão pensar de mim? Eu tenho vergonha. Não. Não. Eis-me aqui, Senhor, não falei? Eis-me aqui, então, vamos lá. Então, quanta coisa que às vezes a palavra vem, te confronta, te incomoda, não te pede nada difícil assim, você ficar 3 anos andando pelado, só para você mudar seu caráter, só para você parar de mentir, só para você se envolver com as coisas espirituais, só para você se envolver com as coisas certas, se afastar da aparência do mal, nada muito assim complexo. E eu falo assim, não estou pronto, não estou preparado. Viva uma vida rendida. Rendida a Deus. Então, muitas vezes, a gente fala que quer muito, mas o Senhor pede coisas básicas. E a gente não diz, eis-me aqui, Senhor, pode confiar em mim, pode confiar nas minhas mãos. Não estou preparado ainda. O grande Oséias, quem lembra de Oséias? Que teve que conviver lá com a mulher dele, que era adúltera. Que ela ia lá, traía ele, o Senhor mandava ir lá, buscar, pagar e voltar de novo. E ficar com ela. O que aquilo mostrava? Aquilo era para mostrar a degradação espiritual e mostrar, através de Oséias, que Deus continuava amando aquele povo. Então, olha só. Às vezes, a gente fala tantas coisas, mas em coisas tão pequenas a gente não consegue mostrar o nosso amor ao Senhor. Ele foi o exemplo que o Senhor usou. Vocês são como essa prostituta. Vocês têm se envolvido com outros deuses, você tem se envolvido com pecados, com a idolatria, com uma série de coisas. E olha eu aqui, indo atrás de você, mostrando amor, mostrando que eu quero ficar com você. O Senhor mandando as palavras, eu estou com você, não fica com medo. Vamos lá, eu estou junto com você. Mas não, cede para lá, cede para cá, cede ao orgulho, cede ao medo, cede a uma série de coisas. E o Senhor está lá chamando, não, vai lá, busca ela de volta. Vai lá, Oséias, busca ela de volta. Para mostrar aquela condição espiritual decadente, adúltera. Então, quantas coisas será que nós não estamos deixando passar que nos fariam nos render, nos entregar completamente ao Senhor? E nós estamos aqui segurando, não sei pelo quê, com vergonha, não quer pagar o preço, orgulho, né? E nós somos livres para fazer as nossas escolhas. O Senhor nos deu essa liberdade, a gente pode escolher. Você pode escolher viver uma vida rendida e você pode escolher viver uma vida mais ou menos, meio lá, meio cá. Esses são exemplos dificílimos, na verdade, de se colocar no lugar. Porque como Oséias, como ele falou de Oséias, poxa, que difícil. Aquela humilhação foi pública, todo mundo viu. Já é difícil você aceitar uma humilhação só você e a pessoa. Imagina aquilo todo mundo vendo, todo mundo comentando, todo mundo falando. Você vai lá, você vai buscar, você vai ficar com ela ainda. Vai honrar aquilo. E às vezes o que Deus tem pedido a você é coisas simples. Para de gritar, para de brigar, para de adulterar. Não é fácil. É tomar uma decisão e se render ao Senhor. Para de fazer isso, para de deixar a tristeza sucumbir, para de ficar com mágoa. Tantas coisas o Senhor tem pedido. E está sendo difícil entregar ao Senhor coisas mais simples do que esses exemplos que nós estamos dando aqui. O exemplo de José, que foi um homem de verdade, que ele deu aqui. E eu posso trazer o exemplo de Maria para você? Eu ainda trouxe a palavra, na verdade, de Maria para você. Que exemplo de mulher e de rendição. Ela podia ter feito qualquer outra escolha. Ela podia ter dito não ali. Não vai dar não, pelo amor de Deus. Mas não. Rendida ao que o Senhor falou, rendida ao Espírito. Em Lucas 1, versículo 26 diz: no 6º mês,
Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida, dará à luz a um menino. Ele dará o nome de Jesus. Ele será muito importante, será chamado de Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino nunca acabará. Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. Maria disse: eu sou a serva do Senhor. Estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. Veja a expressão de Maria: eu estou aqui e vou fazer tudo o que você falou, que aconteça exatamente tudo o que o Senhor me disse. Ela se rendeu completamente à voz de Deus ali. Uma virgem, provavelmente eu vejo Maria como uma mulher mais calada, mais retraída, mais na dela, principalmente naquela época que as mulheres não tinham tanta voz, e o Senhor encontrou uma preciosidade nela para ela carregar o Rei dos Reis ali. Só que ela, talvez naquele momento, não sabia da grandiosidade de tudo e se rendeu ao Senhor completamente. Se rendeu, não reclamou, não falou: não, vou casar, que isso? O sonho das mulheres, de grande parte das mulheres, é um casamento, é estar encaminhando a vida, construindo sua família. Não, vou casar. Que isso? Grávida, sou virgem, vou casar. O que o pessoal vai falar? Vão me apedrejar, vão me matar ali fora. Falar que eu traí José, acabou comigo. Ela poderia ter soltado os seus medos diante do Senhor? Nem um pouco. Você não vê nenhuma expressão. A única dúvida dela é: como que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Depois você não vê nenhuma expressão de medo, nenhuma expressão de não, isso aqui vai acabar com a minha vida, isso aqui não vai dar certo. Não, ela não temeu ninguém. Ela não temeu o que o povo poderia falar dela. Ela não temeu o próprio José. Ela aceitou a proposta e se rendeu ao Senhor antes mesmo do José estar sabendo. E quantas pessoas, na verdade, o exemplo dela, na verdade, é assim: quantas pessoas às vezes deixam de fazer coisas para o Senhor pela maldita frase ou pelo maldito pensamento de: ai, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Ah, não, o que o outro ali vai pensar? O que minha família vai pensar? Às vezes um pedido de rendição do Senhor para a sua vida é para fazer a obra, para ser obreiro, para fazer a obra, para buscar a Deus com mais intensidade. Ah, mas o que vão pensar? Mas o que vão falar? Não, mas aí eu não quero ficar em pé o culto todo. Ah, mas aí eu não quero fazer isso. E o Senhor cobrando, esperando uma posição. Quantos estão tendo a mesma reação de Maria, ou de José, ou de Isaías, ou de Oséias? De colocar toda a confiança do Senhor e falar: eis-me aqui, estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes para coisas básicas. Ó, pessoal, a gente está precisando de ajuda para fazer tal coisa. A pessoa coloca um monte de empecilho na frente. Não é um eis-me aqui, envia-me a mim. Aí a pessoa coloca um monte de coisa na frente, um monte de empecilho, para coisas básicas. E o Senhor pedindo uma rendição total, não 98%, não 99%, mas 100% entregue ao Senhor. Entregar a vida ao Senhor 100% é garantia de uma vida de sucesso, não de uma vida tranquila, sem luta, sem desafios, sem situações para você vencer, mas de boas respostas, de bons resultados, uma vida caminhando com Cristo. Maria, ela ouviu, mas ela talvez não tivesse
a percepção de que ela ia gerar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Rei Jesus, que dura eternamente, que ainda há de vir, que viveu, que vive, que está conosco o tempo todo. Eu não sei se ela sabia, se ela tinha essa magnitude de que o bebezinho dela, pequenininho, era o nosso Senhor Jesus. Era o Rei dos Reis. Era tudo o que Ele representa hoje, que ainda vai representar por muito tempo, até que Ele volte. E ela se rendeu ao Espírito ali, sem saber meio que aonde aquilo ia dar. O anjo disse, o anjo deu detalhes a ela, que vai durar para sempre e tal, mas ela foi e se entregou completamente. Vou fazer, estou aqui. Às vezes a rendição que falta é para um propósito que vai começar. A gente vai começar um propósito agora. 52 dias na igreja, isso. 52 dias na igreja. E eu garanto a você, o tanto de vidas que são mudadas nesses 52 dias, que é um dos propósitos, na minha opinião, mais fortes que a igreja tem, é os 52 dias. E as pessoas falam, puxa, tudo isso, 52 dias, quanto tempo que já perdeu, né? Exatamente. Muito mais que 52. Às vezes perdeu muitos anos da vida, por quê? Por falta de se render 100% ao Senhor. Eu trouxe alguns exemplos aqui hoje, de pessoas que por falta da sua rendição completa, pararam no meio do caminho, viveram vidas desgraçadas, não tiveram os resultados que queriam, porque não conheciam a Deus? Conheciam, porque tinham conhecimento da palavra, o conhecimento do próprio Deus, andaram junto de Jesus, mas decidiram não se render completamente. É aquela coisa, eu mando na minha vida, eu sou dono de mim, e eu vou fazer até onde eu acho que devo fazer. Às vezes eu escuto algumas dessas, a gente escuta, sabe? Não, eu acho isso aqui demais. Eu acho isso aqui muito. Eu acho que não tem necessidade de tudo isso. E quando vai ver, tem necessidade sim. Porque as pessoas mais bem-sucedidas, não só da igreja, mas no mundo espiritual, são aquelas que não medem esforços. Elas não medem esforços para dizimar, para ofertar, para estar na igreja, para participar dos cultos, dos propósitos. Tem algum trabalho, está ofertando. Tem algum trabalho, participa, faz, organiza. É um negócio assim absurdo. São pessoas rendidas, na verdade. Aqui, eu tenho um exemplo, por exemplo, Geazi, que teve como líder Eliseu. Olha o líder que ele teve. Ele poderia ter feito coisas ainda maiores, porque ele fez coisas, ele teve o seu papel. Mas no meio do caminho, por falta de comprometimento, de se render completamente ao Senhor, completamente a tudo aquilo que ele tinha visto e vivido, se corrompeu pela ganância. E a gente vê muitas pessoas na Bíblia se corrompendo por ganância. Eu acho que eu não estou recebendo o suficiente, eu não estou vivendo o suficiente, eu não estou sendo tratado o suficiente. E assim vai. A gente tem que entender que cada um tem o seu papel. E Geazi poderia ter vivido assim, ter estourado? Sim, mas não, porque se corrompeu. Não preciso nem apresentar Judas aqui para vocês, que o Judas foi, acho que, o pior de todos, que andou lado a lado com Jesus, comeu com Jesus, andou lado a lado com Jesus, viu os milagres de Jesus, participou de tudo, e se corrompeu por ganância. Tantos ali junto dele permaneceram, se manteram focados, rendidos e transformaram muitas coisas e viram histórias lindas. Judas não. Teve um fim trágico, porque ao invés de se entregar completamente a tudo que ele estava vendo, ouvindo e presenciando, não. Ele teve que parar no meio do caminho. É aquela coisa assim, não concordo 100% com isso. Não acho que seria bem assim. Não sei se seria bem assim. É um atraso de vida. Quantos testemunhos nós temos na igreja de pessoas? Eu não acho que é bem assim. Eu não acho que é bem desse jeito. E não é bem desse jeito, é pior do que você acha. Porque o mundo espiritual não está aqui para brincadeira. E ele, ganancioso, voltado para o dinheiro, Judas, um miserável do miserável, parou no meio do caminho. E, enfim, não se arrependeu. E nós vemos a história dele lá. Adão e Eva, que conheciam o Senhor. Eles conheciam Deus. Falavam com Deus. Olha só. Sabiam de tudo. Foram colocados em um lugar perfeito. E o quê? E se corromperam por causa da ganância também.
Uai, mas o que você tem não é o suficiente, mas eu quero mais. Eu quero conhecimento do bem e do mal. Eu quero mais. Eu quero mais. Eles não conseguiram cumprir o básico com Deus, que é obedecer às ordens do Senhor. O Senhor deu ordens a eles. Ó, vocês têm tudo, só não faz isso aqui. E eles não se renderam às ordens do Senhor. Às vezes o Senhor está falando assim, escuta, você tem tudo isso aqui. Não faz isso aqui, que isso aqui vai dar errado. Não, mas eu quero isso aqui. Parece que o que é proibido é mais gostoso. Muitas vezes é assim, né? A pessoa tem tudo, restaurou o casamento, Sim. restaurou um monte de coisas. Aí assim, não, ela quer um dinheiro fácil. Ela vai para um É. negócio que é mirabolante e se envolve em coisa errada. Ou Isso. não, tá tudo bem, a família está estruturada, não, tá começando a ficar chato, vamos para outro tema amante agora. Isso. Então aí vai sempre procurando o que não precisa procurar. Exatamente. Porque aí às vezes o Senhor está falando, olha tudo que você tem. Não, mas eu só vou ser feliz se eu tiver isso e isso. É interessante que hoje eu falei isso no culto das mulheres de manhã. Às vezes a pessoa está focada só no que ela não tem. Ah, eu só vou ser feliz se eu tiver isso aqui. Não vai. Porque na hora que você conseguir aquilo que você quer, você vai querer outra coisa. E aquilo já não vai fazer mais sentido. Não, mas se eu só vou ser feliz se minha vida é sentimental ou organizada. Não vai. Porque aí você vai ter os desafios de uma vida sentimental. Eu só vou ser feliz se eu tiver filhos. Não vai? Porque aí você vai ter os desafios de uma criança. Enquanto você continuar colocando a sua felicidade em coisas e em pessoas, vai permanecer infeliz. Não tendo uma felicidade condicionada, né? É. Não é em Deus, Não. mas em coisas que precisam acontecer. Eu sou feliz se Deus fizer isso por mim. Eu sou feliz se Deus der isso para mim. Eu não sou feliz porque Deus me salvou, porque Ele me ama, porque Ele me guarda, Ele protege minha família, porque eu vejo a diferença do justo e do ímpio. Eu não sou feliz porque eu tenho sido cuidado, eu tenho sido amado, o Senhor tem me dado direções, clareado a minha mente, me dado inteligência, porque eu não vou só envelhecer, eu vou envelhecer com sabedoria. Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso aqui. Está errado. Está errado. Isso não é um exemplo total de rendição. Eu sou feliz com o Senhor, e porque eu sou feliz com o Senhor, porque Ele me fez, porque Ele me ama, porque Ele cuida de mim. Eu não estou dizendo que você, não vai ter dias que você vai acordar um pouquinho mais para baixo, ou acontecer alguma coisa que vai te deixar um pouco chateado. Claro que vai. O erro é deixar aquilo tomar conta de você, de tal forma que você não reaja. Eles tinham tudo de precioso ali. Adão e Eva tinham o que era mais precioso, eles tinham. Mas não era o suficiente. E às vezes nós fazemos planos, nós temos sonhos, planos, desejos, nós queremos coisas que não são para nós. Em Provérbios 16, 25 diz, há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Às vezes você está seguindo por um caminho que na sua visão é perfeito, ou o seu desejo é que aquele caminho dê certo, mas o Senhor não tem aquilo para você. Mas o Senhor não preparou aquilo para você, e Ele está te pedindo outras coisas. Um outro exemplo clássico na Bíblia de falta de rendição é Caim. O próprio Deus falou com ele, o que foi, Caim? Qual que é o teu problema? Será que se você não fizer o certinho aí, eu não vou me voltar a você, eu não vou receber suas ofertas? Mas não. Fechou o coração, trancou o coração, se voltou contra tudo, contra todos, foi insolente com o próprio Deus e não teve, óbvio que viveu uma vida aí desgraçada, fugindo, sabe, uma desgraça. Por quê? Porque ao invés de ele ter ouvido o Senhor falar assim, verdade, vou fazer direito agora, vou me render completamente igual ao meu irmão, assim eu vou poder viver e o Senhor vai receber as minhas ofertas. Não quis pagar o preço. Ele só queria o que o irmão tinha. Mas pagar o preço, que era bom, ele não queria pagar. Então, esses exemplos que nós trazemos hoje aqui, tanto de Maria, que é o exemplo de entrega, que é o exemplo de coração aberto, quanto desses outros que o Murilo leu, são exemplos de pessoas que nós devemos seguir a todo momento. Porque o Senhor Ele nos dá a direção. Às vezes você fala, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que fazer. Nós sabemos sempre o que fazer. É que às vezes o que a gente sabe o que tem que fazer, a gente não quer fazer.
Às vezes a gente sabe que a gente tem que sair de um lugar, que a gente tem que parar com aquilo, que a gente tem que acabar com aquele relacionamento que não é bendito, que a gente tem que parar com aquela atitude, ou parar de agir daquela forma. Sabe que aquilo vai dar errado, sabe que aquilo vai atrasar as coisas, mas a gente não quer. E às vezes por sentimentos tão pequenos, porque eu sou apaixonado, porque eu amo, porque eu quero, eu gosto de estar aqui, eu gosto de fazer isso. É o típico exemplo do crente que gosta de, ama a Deus, ou esses artistas aí que a gente vê, que olha assim, o que você é? Eu sou evangélico, mas adoro um mundão, uma bebida, uma bagunça. É aquela coisa, eu amo a Deus, mas eu não quero me render aos pés do Senhor. Eu não quero fazer o que o Senhor está mandando. Será que nós não estamos colocando condições para Deus atuar na nossa vida? Bom, Senhor, só se for assim, viu? Se for assim, eu quero. Se não for assim, eu não quero. Bom, Senhor, só se for ali. Ou só se for com fulano. Se não for com fulano, eu não quero. Nós temos que sonhar, só que nós temos também que ter a direção de Deus. Porque se Deus está falando que um negócio não é para você, não vai fluir, não vai dar certo e é para desgraça. Às vezes, tem situações que Deus só permite para que você veja que não era aquilo. Não está vendo? Não te falei que não era assim? Porque às vezes é aquele bem, eu preciso ver para crer. E não é assim que a gente lida com a fé. Em Provérbios 16, versículo 1 diz, podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Se render a Deus geralmente requer coisas ou fazer coisas que nós não queremos. Quando nós nos rendemos ao Senhor de uma forma muito profunda, requer coisas de nós que nós não queremos entregar. Quando nós estávamos estudando, eu ainda falei para você, quer um exemplo mais clássico de rendição do que a bispa? Ela se rendeu diante de uma situação, de um acidente gravíssimo. Transformou uma tragédia num grande testemunho. Mas, se perguntasse a ela, é isso que você quer, bispa? A senhora quer ter uma vida, falar de Jesus, ter igrejas, liderar pessoas? Ela mesma já diz nesse altar que não. Que ela tinha outros planos, ela tinha outros desejos, outros sonhos. Só que ela se rendeu ao Senhor de tal forma que ela não voltou atrás. Abriu mão dos próprios sonhos para seguir os planos de Deus. Isso, essa é a verdadeira rendição. Nós damos a Deus coisas que muitas vezes nós não queremos. Que aqueles não são os nossos planos. Não, esse plano não é meu, eu não quero isso. Mas nós nos rendemos porque sabemos que o Senhor tem informações que nós não temos, Ele sabe muito bem aonde nós temos que estar. Em Provérbios 16, 3. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Nós temos dado o nosso melhor ao Senhor, nós temos deixado nas mãos do Senhor os nossos planos e os nossos sonhos, ou você sonha, eu quero só assim, Senhor, se não for assim, não tem jeito, eu não vou arredar o meu pé. Ou você tem entregado ao Senhor, eis-me aqui, toma aqui para o Senhor. Faz o que o Senhor quiser, o que o Senhor puder. Trava a vida dessa criatura. Geralmente eu falo para a mulher fazer esse tipo de oração, viu? Quando às vezes o marido está saindo da linha, está dando trabalho, e ela fala para mim, parece que ele está dando trabalho e está vivendo uma vida aí tranquila, está dando tudo certo. Eu falei assim, vou te ensinar um segredo. Faz uma oração bem assim, que o Senhor vai te responder. Trava a vida desse homem. Faz os negócios faz dar tudo errado para ele se render ao Senhor. E dá certo. E às vezes eu até brinco com o Murilo. Assim. Mulher, eu te proíbo de ir no cu daquela mulher. É, daquela verdade. pastora. Verdade. Vem que você vai aprender comigo. A orar para o seu marido entrar na linha. E às vezes eu brinco com ele em relação a isso. E não está indo contra a palavra, não está falando ganho sem palavras, só estou orando. Exato, estou orando. Só estou orando. Você tem que entender como tem que orar. Entendeu? As orações, elas, tem dia que você tem que orar de um jeito, tem dia que você tem que orar de outro. E aí eu falo para às vezes ainda, Murilo, não vai fazer isso? Brincando, claro, não vai fazer isso? Vou orar a Deus então. Vai travar sua vida. Senhor, trata com ele, não trata nem comigo, nem com as minhas filhas. Só com ele, porque ele não quer fazer, trata com ele. E brincadeiras à parte, são orações que dão muito certo.
Porque às vezes as pessoas só se rendem a Deus, infelizmente, como o Murilo começou falando na palavra. A nossa rendição a Deus é porque Ele nos escolheu, não porque nós escolhemos Ele. Porque se fosse depender da gente escolher o próprio Deus, nós escolheríamos. Quantos não chegaram na igreja pela dor? Acho que grande, a maioria vai a Deus pela dor. E às vezes aquela dor, aquela situação, foi necessária na sua vida para que você se rendesse ao Senhor. Eu vivi situações de dores tremendas porque não me rendia. Não. Eu me rendi até um ponto, mas não no jeito que eu deveria render. Em Mateus 26, 39. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. A oração de Jesus. Veja o momento de aflição e de rendição dele. Você pode ver na oração dele que ele não queria. Se for possível, afaste esse cálice de mim, mas se não, eis-me aqui. Estou aqui. E essa é uma oração que você tem que fazer para o Senhor sempre. Essa é uma oração que eu faço sempre para o Senhor. Eu digo, porque muitas vezes eu vivi e ainda vivo coisas que eu não queria viver. Eu ainda faço coisas que eu não queria fazer. E a minha oração mais sincera a Deus é essa: Senhor, se for possível, o Senhor afasta isso aqui de mim, porque eu não quero. Abrevia o tempo, assim, faz alguma coisa. Mas se não, se eu tiver que viver isso daí, então que o Senhor me dá graça para passar, que o Senhor me ajude a passar. E Ele ajuda, e Ele te enche de favor. E eu vejo uma palavra cheia de amor do Senhor, dizendo que hoje é dia de entregar tudo ao Senhor. Entregar a Ele tudo aquilo que nós não estamos querendo entregar. Aquele relacionamento que não é mais, o orgulho, a discórdia, a briga, a mágoa, a contenda, a traição, a falta de perdão. Entregue ao Senhor hoje. Tudo aquilo que você ainda está segurando com as suas próprias mãos e o Senhor está falando, solta isso, que isso aí não é mais. Renda-se a mim, entrega a sua vida a mim. Hoje é o dia de você entregar a Deus, de entregar ao nosso Senhor, tudo aquilo que você tem guardado, seja mágoa, ou seja, coisas que já eram para você ter passado por cima. Porque senão isso daí vai atrasar a sua vida. Essa é uma frase que a bispa falava sempre para mim. Minha filha, tira as mãos do volante. Tira a mão do volante. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Porque às vezes a gente quer falar para o Senhor, não, Senhor, eu quero ir por aqui. E o Senhor está falando ali, não, por aqui. Tire as mãos do volante, deixa Ele conduzir o caminho. Entregue a Ele de corpo, alma, espírito, como Maria, eis-me aqui, estou aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Provérbios 16, 9. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Entregue o volante ao Senhor. Ele determina o caminho que você tem que andar. Não aquele que você está batendo o pezinho e falando, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E aí vem a palavra e fala assim, não é para você. Aí você fala, nossa, fulano tinha que estar aqui, que a palavra é para ele, não é para mim, é para o outro. Não confunda, porque às vezes o diabo pode confundir com a própria palavra. Solte o volante. Deixe o Senhor conduzir os seus passos. Ele conduzir o caminho que você tem que percorrer. E quando a gente analisa esses personagens, a Maria, né, o José, o Isaías, Oséias, tantos, né? A gente pode parar e fazer um questionamento, né? Por que uma pessoa, por que alguém faria esse tipo de coisa, se sujeitaria a esse tipo de coisa? Por que você faria essas coisas? Por que você sacrificaria a sua vida, os seus sonhos, por alguma coisa que ainda ia acontecer? Você não sabia o que ia acontecer. O Oséias, por exemplo, por que ele faria isso? O Isaías, o José. Estava tudo começando. Por que alguém toma decisões assim? É a confiança. O Senhor o tempo todo, Ele nos dá segurança. Ele nos dá segurança para fazer o que é necessário e sabendo que se foi Ele quem disse, vai dar certo. A gente vai ter graça, a gente vai conseguir. Então Ele nos fala o tempo todo que Ele nos ama, que Ele se preocupa conosco, que Ele nos perdoa,
que Ele tem planos de bênção, os projetos de bênção, que Ele tem paciência. Quantas vezes que Ele não diz, não temas. Então, quantas coisas que o próprio Senhor Jesus, eu não gostaria, mas que seja feita a sua vontade, porque Ele confiava. Então o Senhor Jesus é a maior expressão de sacrifício que nós podemos citar. Então o Senhor nos atrai com essas mensagens de segurança, de confiança. Ele não nos obriga a nada. Ele quer pessoas que fazem porque amam, porque confiam nele, que tomam atitudes voluntárias. O Senhor nos mostra o tempo todo que Ele é nosso amigo, que Ele guarda, que Ele protege, que Ele nos dá a liberdade, a segurança, as condições para dar conta de cada uma das situações. Então Ele espera de nós essa confiança. Ele espera que nós venhamos a ouvir a palavra e quando nós nos encontrarmos numa situação, que nós continuamos vou seguir esse caminho. Eu não vou voltar, não vou retroceder, não vou pedir ajuda para outra, eu não vou olhar para os lados, eu vou seguir em frente, eu vou seguir nesse caminho. E muitas vezes a gente perde tantas coisas por conta disso, por conta do medo. Outra coisa que atrapalha muitas pessoas é justamente isso que ela falou, solta o volante, que é o orgulho, que a pessoa não querer submeter aquilo que está sendo falado. Como o próprio diabo falou para Eva, né? E vocês serão como Deus. Aqui em Gênesis 3:5, e vocês serão como Deus. Mas aí a gente lembra, né? Que o Senhor disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Já somos como Deus. Já somos a imagem do Senhor. Então, muitas vezes, essa necessidade de manter esse controle é a causa de tanta briga, de tanto estresse, de tanta insubordinação. Porque quanto mais nós tentamos ter o controle das coisas, mais nós saímos da mensagem, da palavra, da rendição, mais parecidos com Satanás nós ficamos. Olha que coisa. Porque se a nossa vida precisa ser rendida e nós já somos semelhantes ao Senhor, quando nós nos rebelamos contra isso, queremos ter o controle de tudo, e a gente tem que entender que a gente não tem controle de nada. Você não tem controle sobre o que seu marido faz, com sua esposa, você não tem controle sobre o que as outras pessoas, sobre a economia, você não tem controle de nada. O único controle que você tem é sobre a sua mente. E se nem isso a gente tem conseguido controlar muitas vezes, não tem como esperar que a gente vai chegar em algum lugar. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O medo nos afasta dessa rendição. O orgulho nos afasta dessa rendição. E nós vemos nesses exemplos que a rendição, essa submissão, não é para gente fraca. Não é para gente covarde. E não é também, não, eu vou me anular 100%, não tenho personalidade e tal, o que vier tá bom. Pelo contrário, você se submete à vontade de Deus, mas você continua tendo sonhos, você continua tendo desejos, projetos. Ao invés de você anular a sua personalidade, na verdade, o que a gente vê quando Jesus faz parte da nossa vida? A nossa personalidade ela é amoldada, ela é aprimorada, nós crescemos. Quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, mais espirituais, inteligentes, equilibrados, sábios, mais excelentes nós ficamos. Então, quanto mais nós buscamos essa submissão à vontade de Deus, mais parecidos com Ele nós ficamos. Então, nós não podemos chamar o Senhor, como a bispa já falou várias vezes, naquela mensagem, né, que o Senhor fala com Pedro, que ele diz, mata e come esses animais. Ele falou assim, não, Senhor. Por quê? Porque se Ele é meu Senhor, eu não digo não para Ele. Não, nunca coloquei nada impuro, não diga que é impuro que eu purifiquei. Eu sei mais que Deus, né? Eu sei mais que Deus, nunca coloquei nada impuro, mas quem estava descendo era o Senhor. Então o Senhor disse que isso é bom para matar e comer, ou seja, isso não vai te contaminar. Então muitas vezes a gente tenta agir dessa maneira, a gente meio que se recusa
né? Chama Senhor, Senhor, mas a gente, como diz na palavra, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Então, é contraditório. Então, nós vemos o Pedro é outro exemplo de submissão, de rendição. No momento que ele estava lá frustrado, né, não tinha dado certa pescaria, porque o Senhor deu orientação, o Senhor disse, ó, tenta mais uma vez. Ele confiou, ele obedeceu. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então, Pedro é outro exemplo. Pedro é outro exemplo de um homem que teve lá os seus processos, mas que ele se entregou, ele entendeu. Foi um homem maravilhoso, um homem incrível, né? Não aceitou ser crucificado da mesma forma que Jesus, foi de cabeça para baixo, porque ele não se via digno. Então veja, que a submissão ao Senhor não é para covarde, não é para esses crentes, muitas vezes, que o obreiro olhou torto para ele, já quer sair da igreja. Que teve uma situaçãozinha aí na rua, já não, estou cansado, estou chateado, não quero mais. Não tem confiança, não tem identidade, não tem coragem. Quando a gente olha para Abraão seguiu inteiramente a vontade de Deus, a palavra de Deus, sem saber onde que aquilo ia dar. Então veja, a confiança o tempo todo. Nós vemos a Ana. A Ana entregou o filho dela sem ter tido filho, o Samuel. E o que se explica? Como se explica isso? É a fé, é a confiança, é a certeza. Se o Senhor não falha, se o Senhor não mente, se o Senhor não se engana, obviamente que Ele vai cumprir tudo que Ele falou. Então, muitas vezes a gente impede a operação do Senhor em muitos momentos, porque a gente não deixa o Senhor trabalhar. É o que ela falou, ao invés da pessoa orar, ela quer controlar, quer instalar um aplicativo espião no celular do marido, quer chamar o detetive, quer brigar, quer tirar a chave da porta, perseguir. sabe? Todas as atitudes idiotas, sendo que ela poderia confiar, poderia usar a fé, usar a palavra, orar, confiar no Senhor, como essas pessoas fizeram. Porque se o Senhor não guardar, Em vão vigia. a sentinela. Então, Não adianta. Tem como. É o que a gente está falando, solta o volante, dá o controle para o Senhor, porque do contrário, a gente só vai se desgastar, só vai cansar, só vai se estressar, só vai se amargurar, só vai ficar sem dormir, porque está pensando, está conjecturando, está pensando um monte de besteira e às vezes não está acontecendo nada. E às vezes mesmo que esteja acontecendo, você não tem como mudar aquilo, se não for pelo poder do Senhor. Então é confiar, a se render de uma vez por todas. Tanto que aqui em Salmo 37:7 diz assim, ó, aquiete-se na presença do Senhor. Fala comigo, pessoal, aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Espere nele com paciência. Então, quando nós nos entregamos de verdade ao Senhor, uma pessoa que tem um coração entregue, ela tem relacionamentos melhores na família dela, no casamento dela, no trabalho dela, com os amigos dela. Ela não é uma pessoa complicada, difícil de convivência, porque é o que nós acabamos de falar. Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais a nossa personalidade é transformada e mais próximos do Senhor Jesus nós ficamos, mais próximos da nossa origem, da nossa essência nós ficamos. Mas quanto mais nós resistimos, mais parecidos com o diabo, que é invejoso, que é orgulhoso, que não cede, que não entrega o controle, quer ter o controle sobre tudo, ele quer ter controle sobre a sua mente, ele quer ter controle sobre a sua vida. E o Senhor sempre está nos dando a direção, confia, fica em paz, aquieta, não precisa disso. Então, pode ser isso, pode ser muitas vezes o medo, o orgulho, pode ser alguma coisa que você quer segurar, pode ser o dinheiro, né? Tem gente que acha que Deus quer o dinheiro da pessoa, ela não entende aquele espírito como tantos entenderam já também,
né, que nada é nosso, tudo, se nós recebemos alguma coisa pela graça de Deus, nós temos que multiplicar esses talentos, porque a matemática de Deus é assim, quanto mais nós dividimos, mais aquilo é multiplicado. Pode ser a falta das primícias também, porque às vezes qualquer compromisso ou qualquer outra coisa está sempre no lugar do Senhor. Tem até aquela passagem, se eles encontrarem, né, convidando o pessoal para o banquete, um tinha uma coisa, o outro tinha outra coisa, o outro tinha outra coisa para fazer. As desculpas, né? Inventavam desculpas ali. Podia até ter as coisas para fazer. Sim, apresentava justificativas. Apresentava justificativas, mas as primícias não eram do Senhor. Uma pessoa que está rendida a Deus, você vê de longe que ela está em tudo, que ela participa de tudo. Domingo tem tal coisa para fazer. Domingo é do Senhor. Tem tal coisa para fazer tal dia. Não, mas aí eu tenho jejum, mas aí eu estou no propósito. Aqui a gente, enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. É isso, é a falta da primícia, por exemplo. Mas igual a gente aqui, a nossa vida, a nossa agenda é toda em cima da igreja. Não há nada que possa passar em cima dos nossos compromissos com o Senhor. Não tem como. Até quando eu era pequenininho, eu brigava com a minha mãe, né? Eu brigava assim, nossa, tudo é igreja, igreja, igreja. Hoje, graças a Deus, a gente tem as meninas que elas choram quando elas não estão na igreja. De manhã a Maria perguntou, hoje tem escolinha? Isso. A primeira coisa que elas fazem acordar de manhã é, hoje tem escolinha? Não, por exemplo, hoje não, hoje é terça, ou hoje a gente não vai, hoje a gente vai embora mais cedo e tal. E aí vira um pampeiro, vira um choreiro. Porque elas querem estar na igreja. Mas quantos que as primícias não são o Senhor? Como diz aqui em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, aquilo que você prioriza vai ser o seu tesouro. Então, um dos maiores exemplos de rendição é o Senhor Jesus, como ela leu, aqui em Marcos 14:36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então o Senhor é o maior exemplo. Ele se rendeu aos planos de Deus. Ele falou, ele não orou, Senhor, por favor, não me deixa passar por isso, não me deixa sentir essa dor. Não, o que tiver que ser feito, vai ser feito. Afasta de mim esse cálice. Contudo, é isso que importa. A gente não quer sentir dor, a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por situações. José não queria sofrer. Moisés não queria passar por aquilo, com certeza. Mas olha os resultados. O que é que nós estamos falando? Não é para os fracos, isso não é para os fracos. Render a Deus, se render a Deus não é para os fracos, é para os fortes. Então o Senhor mostra aqui a força. Ele se rendeu. Ele não falou, Senhor, eu não quero e dá para passar para outro? Não, eu não quero. Sou carne, sou humano. Mas vai ser feito a sua vontade. E será que não são essas, a gente não precisa talvez fazer esse tipo de oração? Será que a gente não precisa adquirir essa maturidade? De passar pelas situações e orar assim? Senhor, eu não gostaria de passar por isso. Mas se isso é para a sua vontade, se isso é para glorificar o teu nome, se é para isso me dar um crescimento, um amadurecimento, então que seja feita a sua vontade. Que nem esse início de ano, né? Que a sua mãe, antes de passar os cultos, né? Ela já vinha falando que Deus estava falando com ela algo que ia exigir muita fé dela. Imagina para a bispa que a vida sempre foi o altar. De repente, passar os cultos... Olha a fé dela de confiar em nós. Nossa, meu Deus, isso foi realmente extraordinário. E a gente viu nos primeiros dias, né? É uma mulher de fé. Uma mulher de fé. O quanto aquilo consumiu ela, porque aqui está, né, a vida no altar. E
Senhor, eu não quero, mas se o senhor está falando, eu vou fazer. Você entrega, né, o seu bebê, o seu filho. É o teu filho, você está entregando o seu filho. Pronto, é isso aqui. Se o senhor está falando, então vamos fazer assim. E essa rendição, ele traz uma dor, traz uma angústia. Tanto que o Senhor, ele teve uma pressão interna tão grande que ele transpirou sangue. Então, não é fácil. Mas é possível. É isso que nós estamos falando. Nenhuma dessas pessoas que nós falamos, os exemplos que ela deu dos fracassados, eles também tiveram as oportunidades, Sim. mas eles cederam e foram desgraçados. A gente só lembra deles com vergonha, com desgosto, como algo a não ser copiado. Mas e desses outros? A gente precisa se espelhar nos vencedores, mas os vencedores não são vencedores à toa. Eles pagam preços, eles fazem o que é preciso, eles abrem aquilo que estava só mato, eles desbravam coisas. Eles não fazem aquilo que é fácil, que é conveniente. Então nós precisamos entender esse raciocínio. A gente não pensa mais o que é gostoso, não, o que é necessário. Não, o que é fácil, não, você quer uma vida grandiosa? Não vai ter facilidade, mas vai ter grandes recompensas. Mas também quando a pessoa pensa, não, eu só quero uma vida na facilidade, você vai ter uma vida cheia de frustração. Porque é o que a gente sempre fala no trabalho da família. É fácil manter um casamento? Não. É fácil também você terminar a sua vida cheia de escolhas erradas? Não foi um bom pai, não foi um bom marido, não foi um bom profissional, tem filho para todo lado, não pagou o preço que deveria pagar, não venceu o orgulho, não se sujeitou à aliança que você se comprometeu, achou mais fácil um monte de coisa. No final da vida vai ver a diferença. Às vezes tem filho para todo lado, né? E termina a vida sozinho. Exatamente. Não com os filhos ao redor da mesa, com aquela honra. Tem filho para todo lado e acabou a vida solitário. Então essa guerra é uma guerra interna. E aquele que é egoísta, e a nossa natureza já é egoísta, aquele que mantém esse orgulho, esse egoísmo, nunca vai vencer, nunca vai estar no rol dos heróis da fé. Aqui em Romanos 6, olha só. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazerem o que é direito. Então, essa rendição nos traz paz. Quando nós confiamos no Senhor, nos rendemos a Ele, nós temos paz. Nós recebemos a palavra, nós recebemos a segurança e confiamos. Tanto que Josué, quando ele estava para entrar em guerra contra Jericó, quando o Senhor apareceu a ele, o que o Senhor disse para ele, tire as sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Então é rendição. Ele se prostrou, ele adorou o Senhor, ele colocou o seu rosto no pó. Quando ele estava prestes a entrar numa batalha violenta, ele estava lá, aos pés do Senhor, rendido. E essa rendição, que para muitos, onde ele deveria, aos olhos talvez de outros, né, a posição não, de soldado. Nós estamos como soldados aqui, nós precisamos estar preparados, focados. Essa rendição não enfraqueceu. Essa rendição o fortaleceu. Então nós precisamos entender isso. Entregue-se a Deus. Não tema essa rendição. A gente nunca perde por obedecer. A gente nunca perde por nos humilharmos diante do Senhor. A gente nunca perde por quebrar o nosso orgulho. A gente nunca perde. Então nós vemos aqui, em Lucas 1,38, como ela acabou de ler, que ela disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então a palavra veio. A palavra veio, deu as orientações. Não precisava mais justificar nada, explicar mais nada. Tudo que havia sido dito era o suficiente. Então nós temos aqui todas as palavras, as mensagens são suficientes para a nossa vida, para a nossa vitória.
Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Com o tempo, nós vamos nos render a alguma coisa. Você vai sucumbir a alguma coisa, ou alguém. Então nós somos livres para escolher a quem nós vamos nos entregar. Mas como a bispa já falou várias vezes, nós somos livres para escolher, mas nós somos escravos dessas consequências. Então, se eu não me rendo a Cristo, eu vou me render ao caos. Se eu não me rendo a Cristo, eu vou me render à desgraça. Então, se eu não me rendo ao Senhor com todas as minhas forças, eu vou me render a alguma coisa de qualquer maneira. Então, às vezes, pode levar anos. Como nós vemos José, por exemplo, Davi, pode levar anos. Eles estavam lá, rendidos. Levou anos, até que vieram, e enquanto estavam lá passando por situações. Mas chegou o dia da honra, chegou o dia de estar na presença dos reis. Então, nessa noite, que você entenda isso, que você tenha esse posicionamento de viver uma vida rendida, uma vida sujeita e entender que se eu não for controlado por Cristo, eu vou ser controlado por alguma coisa. Se a palavra não for o suficiente, como aqui diz para Maria, falou que tinha que falar e o anjo já deixou. Se eu não entender que tudo que eu já tenho recebido já é suficiente para eu me render ao Senhor, que todas as palavras Ele já tem me dado, que são suficientes para me dar segurança de que eu vou ter graça para passar por tudo aquilo e que eu só preciso fazer as orações certas, de submeter ao Senhor. Se eu tomar essas decisões, eu vou ver um novo tempo na minha vida, nos meus resultados, na minha família, em tudo que está nas minhas mãos. Porque, como nós falamos de Josué, quando ele se rendeu ao Senhor, ele se tornou mais forte. Então, nós sempre nos fortalecemos mais quando nós estamos diante do Senhor. Amém, pessoal? Amém. Por favor, fique em pé. Eu quero que você analise nesse momento. O que é que você tem segurado, que você não tem ainda se rendido ao Senhor? Qual é a área da sua vida? Será que é o seu casamento? Será que é na sua questão financeira? O que você tem ainda segurado? O que você ainda tem mantido? Que você não solta o volante? Que você não se entrega 100% ao Senhor? Será que é o orgulho? Não quer se submeter? Será que é o medo? Porque não confia? Será que está sempre esperando uma nova palavra, uma nova mensagem? E não está fazendo aqui como a Maria? Resolveu, falou tudo o que precisava, e o anjo já deixou, pronto, eu já sei o que fazer. Será que está sempre esperando amanhã uma nova palavra, um outro culto, uma palavra que se adeque à sua vontade? O que tem travado? O que tem segurado para que você realmente viva essa vida rendida? Será que você já fez esse compromisso com o Senhor? Sou servo do Senhor. Que seja feito conforme a sua vontade. Paulo, outro exemplo que nós podemos lembrar dele, um homem totalmente rendido ao Senhor, que, como disse nas suas próprias palavras, ele aprendeu a estar bem em toda a situação. Ele não esperou o momento certo, o momento apropriado, o momento agradável, não, ele estava bem de um jeito ou de outro, porque ele tomou uma decisão. A minha vontade, eu quero conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos. E olha que homem grandioso ele foi. Quanto mais ele se submetia ao Senhor, mais ele se rendia a Deus, mais forte, mais resiliente, mais poderoso ele se tornou. Então nós nunca perdemos nada quando nós nos voltamos e nos rendemos à vontade de Deus. Como ele mesmo diz, eu morro todos os dias.
Nós precisamos morrer um pouco mais todos os dias. Como o Senhor disse, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Cada dia nós precisamos tomar decisões de morrer um pouco mais para nós mesmos, para nos submeter à vontade do Senhor. Então fala com Ele nesse momento. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Abra o seu coração neste momento. Tome decisões agora de se render a Ele. Confia nele. E tu és meu. Confia no Senhor. Eis-me aqui, rendido estou, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Faça esse acordo com o Senhor neste momento, nessa noite. Faça um acordo com o Senhor. Creia. Creia que Ele está com você o tempo todo. Creia que por mais que as coisas pareçam muito duras, muito difíceis, se você se render a Ele, você vai passar com graça. Você vai superar. Você vai vencer. Você vai se tornar melhor. Você vai sair mais forte, mais corajoso, com um testemunho poderoso. Confie, entregue-se ao Senhor, renda-se a Ele. Faça a sua parte. Será que você precisa se posicionar? Em que área? Será que é na sua vida espiritual? Será que é no seu casamento? Se renda ao Senhor, faça a sua parte, Deus vai fazer a dele. Para de viver no medo, para de viver no orgulho. Para de ficar esperando alguma coisa. O tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo é agora. Com a força do Senhor nós podemos enfrentar qualquer coisa. Com a força do Senhor nós podemos enfrentar qualquer situação. Creia nisso. Creia nisso. O que é que você está passando? O que é que você está vivendo agora? Creia. Faça um pacto com o Senhor neste momento. Faça essa oração. Senhor, eu não gostaria disso, mas que seja feita a sua vontade, Pai. Eu vou confiar de verdade. Eu vou parar de tentar segurar tudo. Eu vou parar de tentar ter o controle das coisas. Eu vou me entregar ao Senhor. Entregue-se ao Senhor neste momento. Entregue-se ao Senhor neste momento. Peça ajuda a Ele. Ele quer te ajudar. Peça ajuda a Ele. Peça que Ele te fortaleça. Peça graça a Ele. Ele vai te dar graça. Ele vai te fortalecer. Peça tudo que você precisa. Ele vai te dar. Ele nos completa. Ele nos supre. Creia nisso. Ele te dá força. E agora eu quero que você dobre os seus joelhos se for preciso. Se você quiser se entregar ao Senhor, se render aos pés dele, só solta.
Solta o que você está segurando e já não é mais para segurar. Solta esse orgulho, solta essa mágoa, solta essa divisão. Solta isso, não é mais para você. Solta esse relacionamento que está te consumindo, que não tem Deus nele. Solta essas coisas que não fazem mais bem. Se renda aos pés dele, fala com ele agora e se renda. Entrega a sua vida, esses problemas que você está tentando consertar. Entrega a ele e fala: é teu, Senhor. Meu marido está nas suas mãos, meu trabalho, minha família, meus filhos estão nas suas mãos. Essa oração é sua. Entregue-se a ele agora. Fale com ele, se renda aos pés do Senhor. Sua família, dê as mãos para sua família e concordem, façam esse pacto com o Senhor, que o Senhor é quem vai dominar a sua casa, dominar esse casamento, dominar a sua vida. Vamos parar dessa guerra, vamos parar de tentar ter o controle das coisas, vamos parar com esse orgulho, vamos parar de tentar mudar o outro. Vamos colocar o Senhor nesse relacionamento de forma verdadeira, não apenas falar, mas vamos agir. Então concorde com a sua família agora. E você que está sozinho, declare o seu cônjuge aqui junto com você, orando, abençoe. Coloca o Senhor, não tenta mais na força do braço não. Faça orações corajosas, poderosas. A submissão, a rendição é para os fortes. Por mais que doa, por mais que pareça, não posso fazer isso, eu vou perder, está acontecendo isso, não. Confia no Senhor, deixa Ele guiar os seus passos, deixa Ele guiar os seus caminhos. O Senhor sabe dos caminhos, Ele sabe o que vai ser bom para você, o que vai ser ruim para você. Confia nele, só confia. Seja feito conforme o Senhor quer. Sou servo do Senhor, que seja feito conforme o Senhor deseja, conforme a sua palavra. Faça esse compromisso com o Senhor neste momento, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Às vezes você está com um filho complicado, com um marido, uma esposa complicada. Coloca Deus nisso, coloca o Senhor, submeta-se a Ele. Isso é um sinal de força. Josué se prostrou diante do Senhor quando ele estava prestes a ir para a guerra. Ele confiou e ele foi honrado. O povo foi abençoado, o povo foi fortalecido com aquela grande vitória. Então não ache que essa submissão, essa rendição vai tornar você mais fraco, pelo contrário, muito mais forte. Tenha essa mentalidade, a mentalidade de Cristo. Não a mentalidade do mundo, que se render é fracassar, é perder algo. Não, se render ao Senhor é vencer, é se fortalecer, é fazer uma aliança com o Senhor de confiança, de 100% de confiança. Senhor, comanda a minha vida, comanda as minhas palavras, comanda as minhas atitudes, comanda o meu dia a dia, comanda os meus pensamentos, comanda esse casamento, comanda, Senhor. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, eu te entrego
esse casamento, eu te entrego esse filho, eu te entrego, meu Pai, essa situação. Eu entrego ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor fará o que deve ser feito. O lado que o Senhor for, eu vou confiar, Senhor. Nós pescamos a noite toda, mas como é o Senhor quem está falando, nós vamos fazer de novo, nós vamos lançar novamente. Nós tentamos de todas as formas, mas se o Senhor disse, nós vamos nos entregar ao Senhor, Pai. Nós confiamos no Senhor. O Senhor nunca nos deu motivos para desconfiar, pelo contrário, o Senhor nos dá palavras de poder. O Senhor só nos dá palavras de certeza. O Senhor nos dá palavras de segurança. Meu Deus, ajuda, abençoa cada pessoa. E cada um aqui, meu Deus, tenha tomado essa decisão de viver uma vida rendida ao Senhor. Que se torne cada vez mais forte, mais poderoso, mais ousado, mais dependente do Senhor, mais conduzido pela sua palavra. Que tenhamos aqui, meu Pai, pessoas que entenderam que uma vida rendida é uma adoração ao Senhor. E se nós queremos adorá-lo, meu Pai, nós temos que nos sujeitar à sua vontade. O Senhor quer pessoas livres para te adorar. Livres, meu Pai, para escolher fazer a sua vontade. É isso que nós estamos aqui fazendo, Senhor. Nós escolhemos, coloca, meu Pai, faça parte da nossa vida. Faça parte dos nossos sonhos. Faça parte das nossas decisões. Faça parte de tudo, Senhor, porque nós queremos a sua condução. A sua condução, nós queremos nos parecer cada vez mais com o Senhor, que é a nossa essência. Fomos feitos parecidos com o Senhor, semelhantes ao Senhor. E é isso que nós perseguimos, meu Pai. Uma vida rendida ao Senhor, fazendo a sua vontade, uma vida de paz. Uma paz interna, uma paz que excede todo entendimento. Que nós passamos pelas situações e falamos, meu Pai, como a sunamita, está tudo bem. Está tudo bem, eu creio no Senhor, porque o Senhor não me dá motivos para desconfiar. Então nós te agradecemos, meu Pai, por essa mensagem, te agradecemos por essa palavra, que cada família aqui, meu Pai, saia dedicada a ser conduzida pela sua vontade, não mais pela própria vontade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor fale profundamente no coração, na vida de cada um, que o Senhor chegue até aquele familiar, meu Pai, que o Senhor incomode aquela pessoa, que o Senhor já imediatamente já comece a responder cada uma das orações que nós fizemos, meu Pai. É o que nós te pedimos, nós declaramos, nós concordamos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos, meu Pai, nós queremos te amar cada vez mais. Muito obrigado, Deus amado, amém.